Bom, é necessário que a gente possa aguardar, verificar os próximos acontecimentos. Como você tecnicamente colocou, o procurador-geral ele tem três caminhos. Em tese, ele pode arquivar, em tese, ele pode pedir novas diligências complementares à Polícia Federal e pode oferecer a denúncia. E também, como você observou, existe a questão do timing, né? O timing para verificar qual a leitura que a sociedade fará a respeito disso. Agora, temos um fato que acho que merece análise, sim. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro veio a público, nesses últimos dias, apresentando já uma possível tese em relação a esses temas todos, né? Aliás, antes já se tinha falado algo a respeito e agora uma novidade em relação à possível tese, pode vir a ser a tese da defesa, sempre lembrando que em matéria de defesa é bom sempre registrar. Primeiro, que os acusados criminalmente no Brasil não têm compromisso com a verdade. Nos Estados Unidos, por exemplo, quem mente perante a justiça, quem faz uma afirmação falsa, comete um crime, o crime de perjúrio. No Brasil, quem comparece diante de um juiz e faz uma afirmação mentirosa, considera-se autodefesa. E a autodefesa não é punida nos termos do direito penal, nos termos do direito processual penal brasileiro. É muito importante para se ter clareza sobre as implicações de eventuais afirmações falsas. Em segundo lugar, é possível que um acusado criminalmente ele tenha teses subsidiárias, teses alternativas. Ele pode optar por vários caminhos em nome da ampla defesa para verificar aquilo que melhor convém a ele dentro do universo das possibilidades, né? Então, nos últimos dias, surgiu uma tese que um advogado seu teria dito, que ficou chamado aí pela imprensa como a tese do golpe, ou seja, que militares teriam construído esta hipótese golpista, que teriam pretendido assassinar o então presidente eleito Lula, o vice-presidente Alckmin, o ministro Alexandre, com o objetivo de virar a mesa e constituir um governo militar nos moldes do que tivemos em 64. E que Jair Bolsonaro seria, na verdade, entre aspas, uma vítima desta tentativa de golpe. Parece que os militares não apreciaram muito esta tese do ex-presidente Bolsonaro. Agora, nós precisamos levar em conta construção diante desta lógica que eu acabei de dizer. Não há compromisso com a verdade por parte de um acusado criminalmente. Ele pode dizer o que bem quiser, porque ele não tem ônus nenhum, está dentro daquilo que é considerado ampla defesa e autodefesa, não é? É importante verificar como se comportarão os demais acusados. Agora, outro ponto muito importante que me parece deve ser destacado em relação a este tema. Logo que esta investigação veio à tona, com os 37 investigados, os indiciados e tudo mais, logo o filho do ex-presidente veio afirmar que querer matar não é crime. Então é muito importante ter clareza em relação ao seguinte: nós temos vivido nos últimos anos uma sequência de atos golpistas. Milhares de pessoas foram às ruas pedindo fechamento do Congresso, pedindo o fechamento do Supremo, simulação de forcas de ministros, tá certo? Espancamento de jornalistas. Isso não aconteceu uma vez nem duas. Isso aconteceu uma série de vezes, criando um ambiente golpista de uma maneira bastante sintomática no país. Em 8 de janeiro, nós tivemos a invasão dos três poderes simultaneamente, com subtração de documentos, com destruição dos prédios, com espancamento de jornalistas. Nós tivemos o atentado terrorista ao prédio do Supremo, em que o terrorista dizia que pretendia matar o ministro Alexandre, ele se suicidou na frente do Supremo, ou seja, nós estamos diante de uma série de atos que guardam entre si
conexão. E há um crime previsto na Lei 14.197 de 2021, que fala claramente em tentar abolir o Estado democrático de direito. Então é necessário, Jesus, interpretar tudo isso dentro de um contexto. Nós não podemos olhar uma única árvore isoladamente, nós temos que saber olhar a floresta toda. E com certeza absoluta, o procurador-geral Paulo Gonet o fará. Nós não podemos olhar isso isoladamente. Ah, tentar matar, querer matar não é crime. Nós temos o crime de abolição, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Nós temos o crime de associarem-se mais de 3 pessoas de maneira estável para a prática de crimes, previsto no artigo 288 do Código Penal. E pode se caracterizar, eventualmente, este crime das pessoas tentarem matar as autoridades se entender que houve início de execução desses crimes e esse início de execução foi interrompido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Se foi pela própria vontade dos agentes, a desistência foi voluntária. Se foi por circunstância alheia, aí houve tentativa. Então, não se pode olhar isso isoladamente, é necessário olhar em conjunto, e a soma dos atos é muito grave, as provas são muitas. Agora, vamos verificar quais vão ser as teses de defesa do ex-presidente, dos militares, das demais pessoas envolvidas. Agora, uma coisa muito certa, para completar meu comentário, Jesus. Nós estamos falando aqui de um ataque ao bem jurídico, ordem democrática. E a ordem democrática é uma coisa de extrema preciosidade. É muito diferente de um crime em que ocorre um furto numa estação de metrô, em que alguém teve uma carteira furtada. Aí é um crime contra o patrimônio, né? De uma ameaça a uma pessoa pela rede social. Lógico que a liberdade individual é um bem importante, lógico que o patrimônio é um bem importante, mas quando você ataca a ordem democrática, milhões de pessoas foram atingidas por esta ação. Então, nós não podemos ir em frente sem que esta situação seja devidamente esclarecida, sem que os responsáveis sejam devidamente processados, porque senão vai ficar no ar uma mensagem horrível de que a impunidade fala mais alto, né? E quando a impunidade fala mais alto, as instituições perdem credibilidade e o país não é levado a sério. Portanto, isso tem que ser muito bem esclarecido e me parece inadmissível falar-se em anistia diante desta situação, porque anistia significaria vilipendiar as instituições brasileiras.